Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao quadro Reflexões Inspiradoras, onde nós trazemos reflexões que nos inspiram, nos motivam e que trazem lições para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. E na reflexão de hoje eu quero trazer para você 3 lições importantíssimas do milagre que Jesus realizou multiplicando os pães. Pois é, esse milagre está registrado nos evangelhos, mas eu quero mencionar ali de Mateus capítulo 14, de 13 a 21. E neste evento nós vamos extrair essas lições e eu vou dizer para vocês uma coisa. São lições que muitas vezes nós nem pensamos, só refletindo mesmo para a gente entender que tem lições preciosas. Então fica comigo e nós vamos descobrir isso juntos. Mas antes de falar sobre essas 3 lições preciosas, precisamos relembrar rapidamente aquele milagre. Então Jesus estava pregando para uma multidão e o dia já estava avançado e os discípulos agora sugeriram para que Jesus despedisse a multidão para que eles pudessem encontrar alimento. Mas a resposta de Jesus foi inusitada para os discípulos. Ele disse: dai-lhe vós de comer. E claro, eles ficaram surpresos, mas como vamos conseguir dinheiro para alimentar toda essa multidão? E agora eles encontraram ali um rapaz que tinha algum alimento. Pouca coisa, mas ele tinha. Então Jesus fez o seguinte, ele chamou os discípulos e deu uma ordem. Divide esse povo aí, manda que se assentem em grupo de 50 e de 100, ok? Vamos acompanhar aqui. Grupo de 50 e de 100. Feito isso, Jesus pegou o pão, pegou aquele pouco alimento e elevou aquele alimento ao céu e simplesmente abençoou aquele alimento, deu aos discípulos, e o que os discípulos fizeram? Distribuíram, mas eles eram 12, Vocês sabem. E a multidão era de muita gente, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então os discípulos precisavam distribuir, mas o interessante é que aquelas pessoas pegavam o alimento e repartiam entre si também. Depois de todos comerem e estarem saciados, Jesus deu uma outra ordem. Recolhei o que sobrou e eles encheram 12 cestos. Claro que aquela sobra também deve ter sido utilizada e levada, inclusive, para as famílias em casa. Mas agora eu quero chamar a sua atenção. Você reparou que nós temos lições importantes neste milagre? Vamos então analisar. A primeira lição, número 1. Quando Jesus mandou que se assentassem em grupo de 50 e de 100, ele estava dando uma lição de organização. Isso mesmo, ordem, organização. Não seria possível distribuir aquele alimento, seria a coisa mais difícil. Se aquela multidão tivesse toda aglomerada, todo mundo em pé, numa bagunça, como que os discípulos iam distribuir? Muito difícil. Então Jesus mandou que se assentassem e eles ficaram organizados. Que lição maravilhosa! A organização é tão importante para a nossa vida porque ela traz resultados, traz sucesso, ela traz resultados positivos para a nossa vida em todas as áreas. Imagina uma casa desorganizada. Será que Jesus tem prazer em estar em um lugar totalmente desorganizado, com tudo fora do lugar, uma bagunça infinita? A organização, pessoal, é tão importante, não somente uma casa organizada, mas uma vida organizada, finanças organizadas, relacionamentos organizados, pensamentos. Então, a organização, ela vai abrangendo todas as áreas da nossa vida. Quando você vê uma pessoa organizada em casa, pode dar uma olhadinha. As outras coisas relacionadas à vida dessa pessoa também são organizadas. E a Bíblia nos diz: fazei tudo com ordem e decência. Então precisamos de organização, disciplina, de ordem. Sabe que, pensando assim, você já reparou que na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso?
porque o progresso só vem depois da ordem. Isso é uma coisa incrível e Jesus deixou essa lição. A ciência também colabora com isso quando diz que a organização, ela interfere na nossa vida emocional, na nossa vida profissional, no nosso trabalho. Imagina uma pessoa totalmente desorganizada no trabalho. Você logo percebe como ela é em casa também. E você sabia que, pela ciência, nós não vamos trazer no momento aqui, que a gente não vai ter tempo para tudo isso, mas até nossos pensamentos podem ficar desorganizados. Então, a ordem, a organização é uma lição preciosa que extraímos desse milagre de Jesus. Uma vida organizada é uma vida espiritual de sucesso, uma vida espiritual, uma vida profissional, uma vida emocional de sucesso, equilibrada, com propósitos. Por quê? Porque a ordem, a organização, isso é maravilhoso demais. Então, não esqueçamos desse aspecto, daquele milagre. Jesus deixou claro que a organização é fundamental para o sucesso da nossa vida como um todo. E a segunda lição? A segunda lição que podemos extrair desse milagre é uma lição maravilhosa. É a lição do trabalho conjunto, da união. Olha que coisa incrível! Quando os discípulos espalharam aquele alimento, eles nem trabalharam sozinhos, a própria multidão ajudou. E olha que Jesus tinha poder para fazer com que o pão caísse no colo de cada um, onde estavam. Mas não, ele fez o milagre, abençoou o pão, entregou os discípulos entregou a multidão e a multidão foi repartindo entre si. Veja que coisa incrível, trabalho conjunto, unido, para um bem comum. Não é assim que deve ser na nossa vida? Eu fico triste quando eu vejo famílias em que só um trabalha, só a mulher em casa. Eu digo em casa. Os filhos ficam no celular, o outro na rua, outro enfiado num livro qualquer, enquanto isso a mãe no labor, fazendo tudo. E ninguém se mexe para fazer nada. Mas olha que diferente uma família. O pai chega do trabalho, a mãe chega também, os filhos chegam da escola e todos pegam serviço para fazer. Um faz uma coisa, outro ajuda na cozinha, outro varre o chão, outro lava a louça. A mãe vai lá fazer uma comidinha, o pai tá ajudando, todo mundo junto. Sabe aquele formigueiro assim trabalhando junto? Que coisa linda! Aí o serviço termina rápido e todos vão descansar, vão conversar, vão interagir. Por quê? Houve um trabalho conjunto, houve uma união, houve colaboração. E assim também deve ser na igreja. Isso mesmo, quando a igreja trabalha unida, ela prospera, ela alcança objetivos, ela alcança almas, ela cresce. Uma igreja que trabalha unida. Então, gente, a união é maravilhosa demais. E quando Jesus ensinou isso, que o trabalho conjunto satisfaz e traz resultados eficientes, ele não estava brincando, não. Ele estava deixando essa lição para nós, porque ele viu a necessidade. O trabalho conjunto, o trabalho unido é realmente aquilo que Deus deseja que façamos na família, no trabalho, na igreja. Tudo ele deixou muito claro naquele milagre, principalmente essa lição linda, trabalho conjunto, um colaborando com o outro para o bem comum. Mas e a terceira lição? Que lição podemos extrair desse milagre ainda? Tem mais alguma lição? Tem sim. Vocês se lembram que quando a multidão terminou de comer, o que Jesus ordenou aos discípulos? Que juntassem todas as sobras e eles reuniram e deu 12 cestos. O que Jesus quis deixar para nós com essa lição? Economia, ou dizer não ao desperdício. Não sei se você já passou por isso ou conhece pessoas assim que desperdiçam alimento, jogam fora só porque é de outro dia. Não, Jesus não aprova isso aí não.
Gente, tem muitas pessoas passando fome e, infelizmente, nós desperdiçamos. O Brasil é um dos países que mais desperdiça comida. A comida vai para o lixo porque foi feita ontem. Um pecado, isso é um crime. Precisamos aprender a reaproveitar os alimentos. Não estamos sugerindo para que se utilize alimentos estragados, muito velhos, ultrapassados, mofados. Não, nada disso. Não foi isso que Jesus ensinou, mas ele deixou a lição. Recolhei o que sobrou, vamos aproveitar. Isso é fato, a gente não pode fugir disso. Só não podemos cair também naquela situação, não, tá aí uma semana comida na geladeira, 10 dias. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Poxa, eu fiz um arroz hoje, fresquinho. Amanhã comi de novo. Mas no terceiro dia, se eu achei que ele está velho, mas ainda tem arroz, ele pode virar um bolinho de arroz. Você fez um refogadinho de legumes, sobrou, amanhã pode virar um assadinho, uma tortinha de legumes. O pão tem 2 dias, 3 dias, vamos fazer torrada. Sobrou comida. Ah, não, esse feijão aí eu fiz ontem, hoje eu comi, aí amanhã ele vai virar um hambúrguer. Olha, eu coloco num liquidificador com os temperinhos e ajusto, vira um hambúrguer. Gente, desperdício é um crime. Jesus deixou essa lição. Por que não aprendemos? Precisamos aprender essa lição maravilhosa de dizer não ao desperdício, de reaproveitar os alimentos. E eu creio muito que essa lição se estende de maneira mais ampla. Ou seja, economia em tudo na nossa vida. Precisamos aprender a ser econômicos, não gastar naquilo que não é pão, economizar o nosso dinheiro. Essa lição ela é muito abrangente. É claro que o foco ali era aproveitar o alimento que sobrou. E nós estamos trazendo esse foco também, apesar de que é muito amplo. A questão da economia é muito abrangente. Mas nós precisamos entender que a lição deixada por Jesus naquele milagre, nesse aspecto de reaproveitar as sobras, essa lição precisamos aprender e colocar em prática. Toda dona de casa, toda mulher que é inteligente, criativa, ela sabe aproveitar o alimento que sobrou para usar no outro dia em uma nova receita que vai ficar muito gostosa. E os homens também podem aprender essa lição. Então, veja que coisa maravilhosa que podemos extrair daquele milagre da multiplicação dos pães. Então, vamos recapitular? Primeira lição, organização. Ordem e decência, disciplina, organização é fundamental para o nosso crescimento. Segunda lição, união no trabalho, trabalho conjunto, unidos. Podemos fazer mais quando nos unimos para o bem de todos. E a terceira lição, não desperdiçar os alimentos, mas reaproveitá-los em uma nova receita e assim podemos economizar. Maravilhosa essa mensagem. Jesus nunca fez nada enquanto esteve aqui que não deixasse lição para a nossa vida. Aliás, lições, porque são várias. Eu trouxe essas 3. E você consegue extrair mais lições deste milagre? Se você tem outras lições além dessas, deixa nos comentários ou também comente alguma coisa sobre essas lições que nós trouxemos aqui. Vai ser um prazer ler o seu comentário. Você pode inclusive falar de onde você está assistindo este vídeo. Compartilhe, mande esta mensagem para todas as pessoas que você conhece e vamos juntos, com a graça de Deus, aprender as lições que Jesus deixou neste milagre maravilhoso da multiplicação do alimento. Que Deus abençoe você. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A gente se vê na próxima reflexão inspiradoras. Que Deus te abençoe.